Oi, Manu, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por participar dessa análise. Quero que você se apresente, por favor. Oi, Gabi, boa noite. Quem já está acompanhando crimes aí há alguns dias, acho que já me conhece. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Manuela Parente. Eu sou psicóloga, graduada pela UEM, especialista em clínica psicanalítica pela UEL e atuo essencialmente na área clínica há 4 anos. Manu, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o caso da Raquel Genofre. Na verdade, a gente vai falar sobre o Carlos Eduardo, o assassino da Raquel. Então, analisando os fatos e dados que a gente tem sobre a Raquel, o que a gente pode dizer do assassino dela, o Carlos? Ele tem traços de psicopatia? Gabi, como eu sempre gosto de frisar aqui, em todas as minhas participações, a gente não pode dar um diagnóstico pro criminoso, porque eu não ouvi ele, né, eu não o conheço, e nós estamos fazendo uma análise baseada nos fatos que a gente ouviu da delegada, nas reportagens jornalísticas, então a gente não pode dar um diagnóstico. Porém, é possível identificar, de acordo com tudo que eu estudei sobre o caso, alguns traços de psicopatia. O que me chama mais atenção, assim, é o fato dele ser acusado e ter se envolvido com vários crimes ao longo da vida, ter várias passagens pela polícia por estelionato, acusado de alguns outros estupros, né, assassino confesso da Raquel, um crime extremamente chocante. A polícia fala, né, e segundo algumas reportagens que a gente leu, que ele tinha uma personalidade muito narcisista. Isso é um ponto-chave do transtorno de personalidade antissocial, que a gente também chama de psicopatia. Ele era mentiroso, ele tinha um discurso muito bem articulado. A gente pode identificar nele até uma perversão, um desvio de finalidade sexual. Afinal de contas, ele é acusado de vários estupros de várias crianças. Então, ele tinha um desvio sexual mesmo, né? Um interesse sexual por crianças, uma pedofilia. E tinha muitos outros aspectos, a crueldade, um crime sem motivação alguma. Então, tudo isso são traços de psicopatia que a gente pode ir identificando nele, né? Falta de empatia, todas essas coisinhas. Entendi. A delegada Vanessa Alice, que fez o interrogatório dele, segundo ela, ele dizia estar arrependido, mas não demonstrava esse arrependimento. Como que isso pode ser explicado? O psicopata, Gabi, ele geralmente não apresenta arrependimento mesmo, mas ele sabe que o crime que ele cometeu é errado, ele sabe que é um crime, ele sabe que o que ele fez não foi bacana perante a sociedade, ele sabe que é um crime, algo muito cruel. Ele fala que ele está arrependido para demonstrar que ele tem uma clareza dos fatos. Ele sabe o que ele fez, que foi um crime brutal, mas ele não tem arrependimento. Por que a gente fala que não tem arrependimento? Porque não existe punição no mundo que salva o psicopata. O psicopata, ele é punido, ele repete o crime, ele é punido, ele faz outro crime, ele vai preso, ele sai, ele comete outro crime. Então, se a gente fosse pensar, diante de toda a trajetória do Carlos Eduardo, envolvido a crimes de estelionato, outros estupros, né? Então, a gente vai vendo que ele tem exatamente esse perfil da psicopatia, que sabe que está errado, mas não sente culpa. Então, como a gente falou, ele tem outras passagens pela polícia, né? Estelionato, estupro, roubo, enfim. E ele cometia esses crimes desde 1985, segundo relatos da polícia também. A gente pode considerar ele um serial killer, um maníaco? Um maníaco no sentido senso comum, sim. Um serial killer, acredito que não, porque a única morte que foi atribuída a ele foi a da Raquel. Então, um serial killer seria uma pessoa que mata várias pessoas em série, né? O assassino em série. Talvez ele seja um serial estuprador, porque ele estuprou várias garotas da mesma faixa etária da Raquel. Então, talvez ele seja um serial estuprador, mas um serial killer acho que a gente não pode afirmar, porque só tem um assassinato atribuído a ele, que é o da Raquel, até onde nós sabemos. E nos relatos que a gente leu, nas reportagens, enfim, ele, como a gente comentou agora, matou só a Raquel, pelo menos até onde a gente sabe, apesar dele ter estuprado outras meninas. Só que ele não disse para os policiais o motivo do assassinato da Raquel. Ele pode ter cometido esse assassinato por algum impulso, podemos dizer assim? Eu acho que existem vários fatores. Pode ter sido um rompante de agressividade, que é muito comum no transtorno de personalidade, antissocial. Então, pode ter sido um rompante de agressividade, mas existem muitos outros aspectos.
Segundo o que a gente sabe, ele morava nas proximidades da casa da Raquel, então ele pode ter sido reconhecido. A Raquel pode ter gritado muito. São vários fatores. Fica difícil atribuir o motivo pelo qual ele matou ela. Mas pode ter sido qualquer uma dessas coisas ou mesmo um rompante de agressividade. Se ele tem uma psicopatia ou um transtorno de personalidade, ele pode responder pelos crimes dele? Se sim, por quê? Ele pode. Por quê? Porque a psicopatia é diferente da psicose. Vamos diferenciar. Quem possui uma psicose tem alucinações, delírios, não tem uma noção da realidade, está totalmente numa realidade fora do que é correto, do que está acontecendo. Tem delírios de perseguição, tem delírios que afetam a percepção da realidade. Então, esse tipo de pessoa que possui uma psicose dificilmente é responsabilizado criminalmente. Acaba indo para um manicômio judiciário ou algo nesse sentido. Agora, quem tem a psicopatia, que é o transtorno de personalidade, sabe discernir exatamente o certo do errado. Sabe que matar a Raquel foi um crime hediondo. Então, é por isso que ele pode ser responsabilizado, porque ele tem noção da realidade, sabe que cometeu um crime. Quando estava estuprando e matando ela, sabia que estava cometendo 2 crimes. Quando ocultou esse corpo, colocou dentro de uma mala, desovou na rodoviária. Ou seja, por que ele fala que ele levou a mala para a rodoviária? Porque era um lugar onde ele não passaria como uma chamada de atenção com uma mala. Todo mundo anda na rodoviária com uma mala. Então você está vendo como ele tinha noção? Né? Sim, ele tinha noção da realidade do que estava fazendo. Por isso é que ele pode ser responsabilizado por esse crime e por todos os outros que cometeu. Ficou meio vago pra gente, foi falado em algumas reportagens sobre um laudo psiquiátrico, mas a gente não teve acesso a isso e não temos como afirmar o que saiu nesse laudo, né? Mas parece que existiu algo aí transitando sobre um transtorno de personalidade mesmo. Tá, Manu, ele tem filha, ele tinha esposa. Isso interfere em alguma coisa? Por exemplo, igual o maníaco também tinha filhos, também tinha esposa, mas ainda assim, o maníaco da torre, no caso, mas ainda assim ele ia lá e matava. Apesar do único assassinato do Carlos Eduardo ter sido a Raquel, ainda assim era roubo, estelionato e estupro, principalmente. O que eu vejo de diferente do Carlos pro maníaco da torre, pro Rones, é que nos relatos que a gente teve acesso da esposa, a gente vê que ele foi casado, né? Ele teve um primeiro filho com uma esposa de 13 anos. Então a gente já via aí uma disfunção sexual, perversão mesmo, um desvio da sexualidade. Então ele já se relacionava com crianças, ele tinha 17 anos, ela tinha 13. A gente vê um relato de uma outra esposa falando que ele trancava ela em casa, que ele mentia que ele era advogado de uma facção criminosa. Então, o Rones, na vida social dele, ele não mostrava esse lado ruim. Ele tinha uma dissociação de personalidade. Agora, o Carlos já mostrava essa agressividade dentro de casa, com a esposa, ele já se relacionava sexualmente com garotas de 13 anos, sem ser, né, estupro, como assim, uma forma de crime, porque ele também era menor de idade, né, nessa época, mas ele já tinha um desvio sexual, ele já demonstrava uma agressividade, diferente do Rones, que todo mundo falava que era um cara muito bacana, muito sociável, que tinha uma vida aparentemente normal. Manu, muito obrigada. Acho que ficou bem claro para muita gente a análise psicológica do Carlos. Agradeço pela ajuda, agradeço por mais uma vez colaborar para analisar mais um assassino e espero te ver em outras análises aqui no Crimes para Dormir. Eu queria dizer que esse foi, sem dúvida, um dos crimes mais chocantes da minha participação aqui. Obrigada, Gabi, pela oportunidade e até a próxima, porque próximas virão. Obrigada. Também foi um dos mais difíceis de gravar e roteirizar, foi bem complicado, então te entendo. Obrigada, Manu. Até a próxima. Tchau.